Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal? Foi água, né, pessoal? Muita chuva, né? Aqui nos Pagos do Sul. Aqui a gente mora, né, pessoal? Fica bem no Garrão, no Rio Grande, né? Aqui foi uma chuva calma, espaçada, né? Quase que encheu as barragens. A gente estava precisando, né? Uma estiagem muito grande. Já quase normalizou, né, pessoal? Foi bastante chuva, mas calma, graças a Deus, né? Mas no oeste, no centro, sul do país, né, pessoal? Não foi bonita a coisa, né? Uma enchente muito grande, né? Os rios transbordaram. Tudo novamente, né, pessoal? O ano passado, nessa mesma época, né? No mês de maio, agora foi no mês de junho. Então o videozito hoje, né, pessoal, é falando sobre a enchente, né? Infelizmente, né, a gente não queria falar essas coisas tristes, né? E também falando, vamos adoçar um pouco falando do doce de tangerina, né, pessoal? O doce de bergamota, que essa época é a época que tem bastante berga aqui, né, pessoal? Nos Pagos do Sul. Então a receita simples é muito bom, né? Fazer uma chimia, assim, uma geleia, né, pessoal? De bergamota ou tangerina. Em outras regiões chamam de mexerica, né? Morgota. Então é isso aí, né, pessoal? Mas falando sobre a enchente, né, pessoal? Aqui teve uma estiagem muito grande no sul, né? E andava na internet, circulando uns vídeos, né, pessoal? Cidadão, as pessoas com a água só até a cintura no Rio Guaíba, né? O Rio Guaíba é tão forte que nos lugares mais baixos, nos lugares mais estreitos dele, é 4, 5 metros de altura de água, né, de profundidade, né? E as pessoas andavam com a água pela cintura, né, pessoal, nos bancos de areia. Então a gente falou aqui nos vídeos, né, pessoal, qualquer criança sabe, né, que depois de uma enchente vem as areias, vem os barros, vem os destroços, os lixos, né? Milhões de litros de água, milhões de sujeiras, né, pessoal, trancando tudo, né, os bancos de areia, né? E nada foi feito, né, pessoal? Pouca coisa, né? Então teria que ter botado draga, tirar essa terra, tirar a areia, porque a água vem, né, pessoal? A água, ela quer um caminho, ela quer uma saída, né? E qual é a saída, né, pessoal? Começa a arrebentar as estradas, as pontes. A água tem muita força, com a água não se brinca, né, pessoal? Mas poderia ter evitado alguma coisa? Sim, enchente sempre vai ter, né, pessoal? Foi um acidente climático, ninguém tem culpa de nada, né? Sempre vai ter enchentes, né? Mas poderia ter evitado pelo menos pela metade, né, pessoal? Tem lugares aí que o rio Taquari, rio Vacaquá, aqui em São Gabriel, mais de 12 metros de altura, mais de 20 metros de altura, né? Se fosse dragado esses rios limpos, poderia ter enchido, né, pessoal? Mas bem menos, né, 6 metros de altura, e teria dado menos estragos, né? As pessoas que perderam a vida, né, pessoal, acidentes climáticos, né? Essas enchentes, pessoas sem teto, sem casa, né, pessoal? Então agora cada um tem que fazer a sua parte, né, pessoal? Só quem passou por uma enchente sabe qual é a dor de perder tudo, né, pessoal? E às vezes perder familiares, né? Então agora vem o frio, né, pessoal? Vem os estados gripais. Então essas pessoas precisam de um abrigo, né, pessoal? Às vezes no ginásio é frio, né? Então quem tem a residência grande, a casa grande, né, pessoal? Ajudar, né? Esses nossos irmãos gaúchos que perderam tudo, né, pessoal? Adotar por um mês, 2 meses, né? Uma peça mais quente, uma alimentação, né, pessoal? Se ajudar, né? Que é nessa hora que a gente se precisa de ajuda, né, pessoal? Eu já passei por enchente, né, pessoal? E não foi uma nem duas vezes, foi inúmeras vezes aqui onde eu moro. Né? Com a água pelo joelho, de perder eletrodomésticos. E ainda continua assim, né, pessoal? Só não entra água mais porque eu levantemos o rancho, né? Fizemos ele mais alto um pouco. E as valetas sempre abertas, né, pessoal? A sarjeta, eu tô sempre de picão inchada abrindo, para a água escorrer, né? Se não escorre, não tem saída, ela retorna, né, pessoal? Então aqui onde eu moro é uma maquete do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Então a gente chega na época das eleições, né, pessoal? Das votações, o cidadão brasileiro é obrigado a votar, né? Ele é obrigado a escolher uma sigla, um partido, o A, o B ou C. Ele é obrigado a escolher um político, um cidadão, né, pessoal? O A, o B ou C. É obrigado a votar. Então quem é que tem culpa aqui onde eu moro, né, pessoal? Das valetas tá sempre cheia d'água, inverno e verão com água. Inverno é só olhar, né, pessoal? Né? E não é só eu prejudicado, né, pessoal? São vários vizinhos, né? Vários moradores.
Então, há mais de meio século numa cidade e nada foi feito, né, pessoal? Então, nenhum partido tem culpa e nenhum político tem culpa, né? O descaso é generalizado de muitos anos, né, pessoal? Então, os incomodados que se retirem, né, pessoal? É uma cidade boa, né? Os vizinhos são bons, um lugar excelente, mas não dá para estar ficando sofrendo sempre no mesmo lugar, né, pessoal? E nada sendo feito, né? Então tem que chutar os paus da barraca e tentar, né, pessoal? A hora que se aparecer, né? Surgir uma saída, tem que sair, né, pessoal? Ou nem que seja para fora do país, né? Não dá para ficar muito tempo assim nesse descaso, né, pessoal? Total, né? Então, né, pessoal, poderia ter sido feito, né, pessoal? Né? Teria evitado a enchente? Não, a enchente sempre vai ter, mas poderia ter diminuído essa catástrofe imensa aí, né, pessoal? Os bancos de areia, sujeira, tem que limpar, né? Tem que ser limpa, né, pessoal? Não é fácil, né, pessoal? Então, só Deus no comando, né? E tem uma palavra forte na Bíblia, né, pessoal? Que a Bíblia é a boca de Deus falando, né? Palavra muito forte e certa, né? Que maldito, né? Maldito é o homem que confia no homem. Né? E é verdade, né? Não adianta, né, pessoal, depois que tudo acontece, que perde a casa, perde família, perde animais, né? Chegar e dar 5 mil reais para uma família, dá 10 mil reais. É 10 meses você foi dinheiro, né, pessoal? Isso aí tem que ser feito uma limpeza nesses rios. Não vou dizer em todos que não tenha condições, né? Mas dragas, os outros estados emprestam. Tem um ano para fazer essas limpezas desses rios, né, pessoal? Então não adianta chegar e começar só a trovar, falar. Na época das eleições, né, pessoal? Tem que mostrar serviço, né? Se não consegue uma máquina, uma escavadeira para abrir uns ladrões, assim, para a água pegar outros rumos, bota umas botas de borracha, pega o picão e vai abrir as valetas, né, pessoal? O povo votou, o povo precisa disso aí, né, pessoal? Todo ano para fazer essas limpezas aí, né? Então não é fácil a coisa, né? Não é fácil, só Deus no comando. Né? Então, né, pessoal? O doce de bergamota é simples, fácil de fazer, né? Tem que tirar as sementes de cada gomo, né, pessoal? Umas 10, 12 bergamotas ou tangerinas, né? Lá fora, nos meus avós, tinha uns pés que carregavam, né, pessoal? A gente dava tangerina e bergamotas para os porcos e sobrava muito, então sempre tinha geleia, gelatina, né? A chimia, né? Ou o doce serve de sobremesa também, né? Dá para acrescentar coco ralado. Então tem que tirar, né, pessoal? De 12 bergamotas ou 10 para fazer 2 vidros. Limpa bem, né, pessoal? Tira a semente, aqueles talinhos brancos, né? E aí tem que ferver, né, pessoal? Corta todos os gomos assim em pedaços pequenos, né? Das 10 bergamotas e cozinha bem no forno, né? No fogo. Não precisa acrescentar água, né, pessoal? Só o caldo da própria bergamota. Depois que cozinhar bem, né? Ferver bem esses gomos de bergamota por 10 minutos, deixa esfriar, né, pessoal? Gelar o natural e passa no liquidificador, né? Aí e já coloca uma colher de açúcar, né, para não ficar muito enjoativo, né? Muito doce, né? E deixa bater bem, né, pessoal? Por 2 minutos, tira dali e leva ao fogo novamente, né, pessoal? E vai aquecendo ali, né? Aí quando começar a borbulhar, né, pessoal? Que nem uma polenta, assim, aí não pode parar de mexer, né? Uns 10, 15 minutos. Acrescenta esse açúcar aí, uma colher só, né, pessoal? E uma raspinha de canela, né? 1 ou 2 cravos, para não ficar muito picante também, né? Depois que retirou do fogo, né, pessoal? Aí se quiser acrescentar um pouco de coco ralado também pode, né? Cozinha junto, né? Aí tira dali, né, pessoal? E leva pro refrigerador e deixa 24 horas, que ele vai ficar com mais texturas, né? Então é muito bom para passar no biscoito, na bolacha, no café, né, pessoal? E dá para comer de sobremesa também, né? É um doce muito bom, né? O doce da tangerina da bergamota. Então era isso aí, né, pessoal? Né? Barco que segue. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet. E fique todos com Deus.